Aumentando a sua fé com uma palavra de Deus, com o irmão Alexandro. Deuteronômio capítulo de número 32 e o verso de número 10 e 11. Diz assim: achou na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de ruivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Achou, trouxe, ensinou, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia, diga comigo, águia. Como a águia desperta os seus ninhos, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, nessa noite, Deus colocaram no meu coração essa palavra que vai falar aos nossos corações. O tema é o dia em que Deus provoca crises dentro de nós para nos levar à maturidade. O próprio Deus provoca essas crises dentro de nós para nos levar ao amadurecimento, nos levarmos à maioridade espiritualmente, assim falando. E Deus tem os seus meios, tem os seus métodos de fazer com que nós cresçamos diante dele, diante das pessoas. Então Deus nos leva à maturidade. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é: chegou o tempo, está chegando a hora de você começar a caminhar com seus próprios pés. Está chegando o tempo, está chegando a hora de você parar de depender de terceiros, de parar de depender-se do pastor, depender-se de outras pessoas para o seu crescimento, para parar de depender das pessoas, pegar na sua mão e ficar te levando ao trono de Deus, ao trono da graça, ao altar do Senhor. Deus essa noite quer falar conosco que chega um tempo em que Ele diz: é hora de você crescer, é hora de você sentir esse desejo de ir, de caminhar, de você próprio ir até o altar, ir até a maturidade. Deus essa noite quer nos levar a essa maturidade, a esse conhecimento, a esse relacionamento pessoal com Ele. Aleluia. Por isso, eu convidei você a ler Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32 diz que Deus achou a Israel, Deus trouxe Israel, Deus instruiu Israel, Deus guardou Israel, Deus guardou Israel como a menina dos seus olhos. Ele está dizendo que Deus achou Israel, ele está dizendo que Deus instruiu Israel, deu a ele lei, está dizendo que Deus guardou Israel dos seus inimigos, está dizendo que trouxe Israel a uma terra que mana leite e mel. E no verso 11 nós lemos que ele dá um exemplo: assim como a águia cuida dos seus filhinhos, assim Deus cuidou e tem cuidado de todos nós. Aleluia. Vejamos então o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu creio que chega um tempo em nossas vidas, querido, chega um tempo na minha e na sua vida, em que nós precisamos começar a desenvolver o nosso relacionamento pessoal com Deus. É bem verdade que no início da nossa caminhada, nós precisamos de pessoas que nos orientam, que nos guiem, que nos mostram o caminho, pessoas que já estão há mais tempo do que nós na caminhada. Mas acontece que muitas pessoas já estão há tempo na caminhada e continuam nessa dependência de terceiro, nessa dependência de pessoas que o leva, que o conduz ao manancial de água viva, que o leva, que o conduz a beber, a examinar, a estudar a palavra, que o leva e o conduz sempre chamando: vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor, vamos estudar a Bíblia, vamos fazer isso, porque a pessoa ainda não gerou dentro de si uma maturidade de entender que isso é crescimento, que isso é desenvolvimento
da sua vida pessoal com Deus. Enquanto você ainda depender de terceiro, enquanto ainda você, que já está há tempo na caminhada, não entender que você precisa ter uma busca própria, seus próprios pés, cavar sua própria fonte, enquanto você ainda não entender, você vai ter que então entender que Deus vai provocar crise, circunstâncias para você crescer diante dele. É sobre isso que nós vamos falar. Olhando para Israel, eu vejo que foi Deus que achou Israel, foi Deus que guardou Israel, foi Deus que protegeu Israel. Se você puder me acompanhar no livro de livro de Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, nós temos aqui o contexto, que o povo de Israel ainda estava escravizado no Egito. O povo de Israel estava preso no Egito. O povo de Israel era escravo do Egito. Mas Deus levanta Moisés, e Moisés vai ao Egito dizendo: há uma promessa de Deus feita a Abraão, que já chegou o tempo de vocês saírem do Egito, e Deus está me usando para tirar vocês do Egito. Vamos sair. E Deus tremendamente começa a usar Moisés para tirar o povo do Egito. Capítulo 13 fala do povo saindo do Egito, mas no verso 17 diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo o que, gente? Vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiu os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, e assim saíram do Egito. O que está acontecendo? Deus está tirando o povo de Israel do Egito. Chegou o momento de sair, chegou o momento de partir, mas Deus, ele diz o seguinte: olha, Moisés, eu não quero que você pegue o caminho que com 3 dias vocês já estão aonde eu quero. Eu não quero que vocês peguem esse caminho, porque se vocês pegarem esse caminho, vocês vão deparar com os termos dos filisteus. Os filisteus são homens de guerra, os filisteus são gigantes, os filisteus são hábitos em armas. Aí Deus diz, talvez Moisés falava com Deus: mas Deus, nós também estamos armados. Aí Deus diz: vocês têm armas, mas vocês ainda não sabem lutar, vocês ainda não sabem as estratégias de guerra, vocês ainda são escravos, vocês ainda estão saindo, vocês ainda não têm maturidade de guerreiro, vocês ainda não têm maturidade de exército, vocês ainda não têm estratégia, vocês ainda não sabem como vencer em uma peleja, em uma guerra. Porque eu sei e conheço o coração de vocês, que quando vocês se pegassem o caminho dos filisteus, quando vocês vissem a guerra, vissem os homens armados, vocês iriam retornar e voltariam para o Egito. É por isso que eu vou guiar vocês por um caminho, vou guiar vocês por um caminho de deserto, e vai ser neste deserto, em meio às crises e às dificuldades, é que eu irei treiná-los, irei prepará-los para algo grande. Deus tem os seus meios, suas estratégias. Nós precisamos pegar o caminho, a direção que Deus nos mostra. Estou falando com pessoas aqui nesta noite que diz: poxa, se Deus quisesse resolver esse problema, Deus já poderia ter resolvido. Se Deus quisesse dar um basta nessa luta, eu tenho certeza e convicção que Deus já teria dado um basta nessa luta. Mas por que Deus ainda não deu um basta nessa luta? Por que Deus ainda não cessou esse sofrimento? Por que Deus ainda não diz: chega de dor, chega de lágrima, chega? Mas parece que quanto mais eu ando, eu estou andando em direção ao deserto. É isso mesmo, querido. Deus está te guiando em direção ao deserto, porque Ele quer te preparar, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você amadurecer, Ele quer te dar estratégia, Ele quer te dar habilidade, Ele quer te preparar para algo grande amanhã. Aleluia.
Ele não quer que você volta, não, você já é dele, ele já te comprou com o sangue dele, você já é dele, você já não é mais do Egito, o Egito não te pertence mais. E a Bíblia vai nos falar que no livro de Deuteronômio, no capítulo 32 que nós lemos, Moisés ele está em cima de um monte, e em cima de um monte ele vira para o povo e diz: gente, aqui é o termo aonde está o deserto e aqui a terra prometida, mas Deus me disse que eu não poderei entrar na terra prometida, mas vocês irão entrar na terra prometida. Por isso eu quero lembrar vocês que Deus achou vocês, que Deus orientou vocês, que Deus guiou vocês, que Deus trouxe vocês até esse limite, assim como a águia guia e leva os seus filhinhos, né? Então, mas é momento de vocês avançar, é momento de vocês tomar posse agora da terra prometida, é momento de vocês agora começar a conquistar a terra prometida. Mas calma aí, Moisés, já que você não vai conosco, quem é que vai? Vai o general. Que general? Vai Josué. Josué que vai pelejar? Sim, vai ser Josué. E a Bíblia diz que eles entram na terra prometida no livro de Josué, capítulo 13, eles entram na terra prometida, e lá na terra prometida, no capítulo 13 de Josué, o verso 1 diz assim: era porém Josué já velho, entrando em dias, ou seja, está perto de morrer, disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muita terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus. Deus está dizendo: Josué, você venceu muitas pelejas, você conquistou muita terra, mas você não conseguiu avançar os termos dos filisteus. Você não conseguiu atravessar a fronteira dos filisteus e possuir a terra dos filisteus que eu tenho dado para vocês. Por isso agora você vai morrer, mas os filisteus vão continuar vivos. E os filisteus continuar vivos significa: daqui vocês não passam. E quando alguém tentar passar aqui, vai morrer. Aí vem Deus e diz: ei, há um tempo na sua vida em que eu te guio no deserto. Há um tempo na sua vida que no deserto, você pode ver no deserto, todas as guerras que o povo de Israel enfrentou, eu disse todas. Deus disse para Moisés: não peleja, essa guerra vocês não têm que pelejar, eu é que pelejarei por vós, apenas marche, esteja com a mão estendida e eu vos darei a vitória. Mas chega um tempo em que Deus diz: agora é hora de vocês conquistarem. Não é mais tempo de vocês temer os filisteus. Vocês temiam filisteu quando vocês estavam lá, saindo do Egito, mas agora você já tem experiência de caminhada comigo. Você sabe que eu sou Deus. Você tem visto as minhas vitórias sobre a sua vida. Você tem visto coisas grandes que eu tenho feito na sua vida. E você ainda está temendo os filisteus. Você ainda não quer encarar esse filisteu. Você ainda não quer vencer esse filisteu. E você diz: eu não consigo vencer esse filisteu. Eu não consigo vencer isso. E eu vou fazer o seguinte: eu vou só até aqui. Daqui para lá eu não posso. Daqui para lá eu desisto. Aí vem Deus essa noite dizendo para mim e para você: ei, se você continuar deixando esse filisteu vivo, se você continuar deixando esses termos dos filisteus dentro de você, você não poderá conquistar todas as terras que Deus tem para a sua vida. Você não poderá conquistar todas as vitórias, as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Vai chegar um dia que você vai ficar velho, vai chegar um dia que você vai morrer, e Deus vai dizer: eu tinha muitas coisas para fazer na sua vida, eu tinha muitos lugares para te levar, eu tinha tantas coisas para fazer na sua vida, mas você delimitou o meu chamado, a minha unção, a minha graça, a minha glória sobre a sua vida, porque você não ficou com medo de entrar na guerra, você ficou com medo de pelejar, você ficou com medo. Por isso, Deus nessa noite está dizendo:
filisteu vai continuar sempre te desafiando, vai dizer: não tem homem não para pelejar comigo. O filisteu sempre vai continuar aí todos os dias te desafiando, afrontando o seu Deus, afrontando a sua fé, até que um dia você toma uma coragem de Davi e diz: quem é esse filisteu para debater, para afrontar o meu Deus? Deus é comigo, e eu vou, em nome do Senhor Jesus, vencer esse vício, vencer essa provação, vencer esse desejo. Eu vou, em nome de Jesus, jogar por terra esse filisteu. E a Bíblia diz que quando o filisteu morreu, a Bíblia diz que Davi foi o único que conseguiu vencer todos os filisteus, e a terra dos filisteus se tornou Jerusalém. O diabo sabe aonde colocar resistência, porque ele sabe, se ele perder naquela área, ele perde você totalmente. Você vai fazer a sede de adoração de Deus dentro de você. Amém, Deus, aleluia. Por isso, Israel teve muitas experiências. Teve um tempo que Deus cessou a guerra na vida de Israel, mas teve um tempo que Deus disse para Israel: é hora de você lutar, é hora de você se vestir de toda a armadura e ir para a peleja, deixar de ser covarde e encarar essa peleja, porque eu estou contigo. Mas é hora de você desembanhar a sua espada, é hora de você enfrentar o inimigo. Não é para recuar. Recuar é no começo, recuar é experiência, recuar é não ter raízes profundas ainda, experiência com Deus pessoal. Mas você já tem, você conhece o seu Deus, você sabe que Ele é real, você sabe se até aqui você chegou é porque Ele te trouxe daquele mundo, daquele lugar de perdição. Você tem experiência com Deus. Deus está te chamando para a guerra, Deus está te chamando para desafiar esse cão, esse demônio que está desafiando você, avançar, progredir, ir para frente. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida por causa dos filisteus. Deuteronômio, querido, Moisés está em cima do monte, e Moisés vai dizer bem assim: foi Deus, ele vai dizer, foi Deus que nos sustentou. Ele está lembrando o povo: nós chegamos até aqui porque foi Deus, e foi Deus mesmo. Olha comigo, o livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13. O pessoal terminou de sair lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Olha o verso 17. Perdão, Êxodo 13 eu falei? Êxodo 16, queridos. Êxodo 16. É 16? Não, perdão, é Êxodo 15. 15. Qual foi a primeira dificuldade que eles tiveram assim que eles saíram do Egito? Capítulo 15 de Êxodo, verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram o quê? Amarga. Por isso chamou-se o nome daquele lugar o quê? Mara. E o versículo de número 25 diz: ali o Senhor os provou. Deus provocou uma situação para prová-los. Deus os guiou a um lugar onde não tinha água. Quando acharam a água, foram beber, era amarga, não dava para beber. E começaram a murmurar, começaram a reclamar: vamos morrer de sede neste lugar, vamos morrer de sede nesse deserto. Até que Moisés pega um pedacinho de lenha e joga, e quando joga naquele rio, aquelas águas se tornam doces. Sabe o que Deus está dizendo? No começo da sua caminhada foi muito amargo mesmo, no começo da sua caminhada foi muita humilhação mesmo, no começo da sua caminhada você passou por um momento na sua vida que o próprio Deus criou para ver a sua reação. E muitas vezes eu e você não saímos aprovados, murmurávamos, reclamávamos. Aí vem Deus com o lenho de Jesus Cristo, a cruz, e vai adoçando a nossa vida e dizendo: ei, espera aí, eu vou tornar esse fel seu doce. Não para não, vamos continuar a caminhada. Aí a gente se alegra e continuamos a caminhada. A segunda provação foi água, a segunda agora foi comida. Capítulo de número 16, achou? Capítulo 16, eles vão começar a murmurar.
Olha o que eles vão dizer no verso 3: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem nos dera que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando nós tínhamos comida, a comida de Faraó. Eles estão reclamando, dizendo: eu estou no deserto, eu estou na vontade de Deus, Deus me tirou lá do mundo, mas calma aí, estou com saudade das coisas do Egito, estou com saudade das comidas do Egito, estou com saudade das coisas do Egito. Ah, quem me dera se eu pudesse voltar lá. Aí vem Deus, tão misericordioso, e tenta tirar esse desejo dentro de mim, dentro de você, dizendo: ei, para de pensar naquilo, aquilo é passado, aquilo atrapalha a sua caminhada, aquilo atrapalha a sua vida. Eu vou te dar alguma coisa para você comer. Olha que interessante, capítulo 16, achou? Capítulo 16, querido, e o verso 8 diz assim: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã te dá o quê? Pão, para cessar as vossas murmurações. Olha que tremendo, Deus mandava de tardezinha as cordonices, de tardezinha aparecia um monte de cordonices, e de manhã cedo chovia do céu maná, uma massa que eles faziam com pão. Deus começou a sustentá-los, Deus providenciou água, Deus providenciou o café da manhã, Deus providenciou a janta à tarde, Deus cuidou desse pessoal, Deus cuidou deles. Tem mais, cuidado de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 29, se não me falha a memória, isso mesmo, capítulo 29, vê se é isso mesmo, Deuteronômio 29, e o verso 5, diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram as vossas vestes, não se envelheceram nem o sapato dos seus pés. Essa gostaria? Está 40 anos naquela mesma moda, festa. Mas irmão, todo mundo tem roupa nova, né? Então, deserto e tal. 40 anos a mesma roupa, o mesmo sapato. As mulheres já não aguentam não, né? 40 anos. Aí você olha assim, mano. Então você vê hoje, a roupa nem envelheceu, está novinha, mas não presta mais. Passou a moda, não está mais na moda. Passou a estação. Aí vem Deus e diz: olha, no deserto não tem como eu te dar roupas, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que essa roupa que está no seu corpo não venha envelhecer. Todo dia você vai olhar para essa roupa, ela é novinha, que você vai comprar com homem. Essa roupa vai satisfazer o seu coração por 40 anos. Você não vai ter necessidade de encher o seu guarda-roupa de sapato, de roupa. Você não vai ter essa necessidade de comprar uma coisa e amanhã estar decepcionado com aquilo. Você vai se satisfazer com o que eu vou te dar. Aleluia, Deus. Deus foi providência para esse povo no deserto. Mas chegou um dia em que Deus provocou a crise para tirá-los da comodidade. Lê comigo, próximo livro aí, Josué capítulo de número 5. Antes de você ler Josué capítulo 5, leia comigo Êxodo novamente. Êxodo capítulo de número 16, nós estamos 16, verso de número 35. E comeram os filhos de Israel maná por 40 anos,
até entrarem em terra habitável. Comeram maná, até que chegaram ao termo da terra de Canaã. Quando eles chegaram em cima daquele monte, Moisés vira para eles e diz: ei, está chegando o tempo em que o maná vai parar de vir. Está chegando o tempo em que de tarde não vai ter janta. Está chegando o tempo em que de manhã não vai ter pão. Está chegando o tempo em que sua roupa vai envelhecer, o seu sapato vai gastar. Vamos sair da comodidade. Vamos lá agora, Josué capítulo 5. Josué 5, e o verso 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, a terra que manda leite e mel. No ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram da novidade da terra de... Deus está dizendo: chega um tempo em que eu faço parar, eu faço cessar as coisas. Para quê? Para levar vocês a sair da comodidade. Você vai acertar essa palavra, somente. Deus fez cessar. Eles entraram numa terra que mandava leite e mel. Aí Deus diz: a partir de agora eu vou continuar abençoando vocês, eu vou continuar ajudando vocês, mas não vai ser com tanta facilidade. Você vai comer, você vai beber, você vai vestir, mas você vai suar. Você vai ter que acordar cedo, você vai ter que encarar uma segunda-feira, você vai ter que encarar um patrão, você vai ter que saber administrar o seu dinheiro. Eu vou te abençoar, eu vou continuar te prosperando, mas não vai ser com tanta facilidade. Estão entendendo, gente? Aí o que Deus vai fazendo? Deus vai criando crises. Você começa a ler daqui para frente, você vai ver que vai tendo situações em que eles não têm o que comer, não têm o que vestir, mas eles começam a correr atrás, a providenciar, e você vê Deus ajudando eles através da força deles. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Se acomodam, confia em Deus, mas de braços cruzados. Confia que Deus vai abrir a porta de emprego, mas não manda currículo, não corre atrás. Confia que Deus vai fazer grandes coisas, mas não sai de dentro de casa, da frente da televisão. Se acomoda. Aí vem Deus e diz: ei, está acabando esse tempo, hein? Está acabando o tempo que você fica esperando só eu fazer, hein? Está chegando o tempo que eu vou jogar a responsabilidade para cima de você e vou te ajudar no seu esforço, hein? Ou não? Ou não? Chega esse tempo sim, querido. Chega esse tempo que Deus diz: ei, vamos lá? Pega o currículo, estou contigo. Vamos lá. Vamos fazer um curso? Vamos fazer um curso? Quer ganhar mais? Acorda cedo. Você quer ganhar mais? Mostra trabalho. Faça por onde no seu trabalho? Você quer ser próspero? Quero. Legal. Vou te ajudar. Mostra para mim. Mostra para mim. Gente, se prega o evangelho hoje, que é tão fácil. Você vem à frente aqui e Deus vai te dar um carro amanhã. Se prega o evangelho hoje, que você vem à frente aqui, leva esse lencinho aqui, pode levar se quiser aqui, Vai melhorar tudo na sua vida. Você não precisa acordar cedo, você não precisa suar, você não precisa correr atrás, você não precisa fazer curso, você não precisa se qualificar, você não precisa fazer currículo, você não precisa nada, basta levar o lencinho. E vem Deus e fala bem assim: ei, olha o que Deus ensina para mim e para você. Sabe como é que Jesus explicou essa passagem que eu acabei de ler para você? Venha comigo, Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Olha como que Jesus vai explicar isso aqui para mim e para você. Evangelho de Mateus capítulo 6. Olha como Jesus vai explicar isso aqui para mim e para você. Ei, é para nós, hein? Não é para Israel não, é para mim e para você, hein? Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso eu vos digo,
Não fique preocupado, ansioso quanto à vossa vida. Pelo que, gente? Vai lá comigo. Pelo que é a vez de comer. Pelo que é a vez de comer. Vamos de novo. Pelo que é a vez de comer. Pelo que é a vez de beber. Pelo que é a vez de vestir. Ele vai dizer: vem cá, a sua vida vale mais do que essas coisas. Ele vai dizer bem assim: ei, você lembra do povo de Israel lá no Egito, lá no deserto? Meu pai não deu comida para eles, meu pai não deu água para eles, meu pai não deu veste para eles. Por que hoje meu pai não vai cuidar de você? Por que meu pai hoje não vai cuidar da sua vida? Por que meu pai hoje não vai te dar comida, não vai te dar a bebida, não vai te dar a veste? Por quê? Olha as aves do céu, meu pai veste elas. O problema é que, como diz Renato Russo, nós não queremos, Cazuza, se não me engano, nós não queremos apenas comida, bebida, nós queremos o quê? Diversão e arte. E para me ter diversão e arte, eu vou usar o cartão, cara. Só vai acumulando só as notinhas. Eu vou passar o cartão aqui, eu vou passar o cartão ali, eu vou pedir mais crédito. Por quê? Porque eu não tenho contentamento com o comer, com o beber, com o vestir. Eu não tenho contentamento com aquela roupa, com aquela veste, com aquela comida. Eu já estou cansado daquilo, eu quero mais. E para mim ter mais, eu vou gastar. Para mim ter mais, eu vou parar de orar, eu vou parar de jejuar, eu vou parar de me consagrar, eu vou parar com a minha vida espiritual e vou correr atrás com gana, atrás dessas coisas, atrás do material. Aí vem Deus e olha para mim e para você, como olhou para Israel, em Deuteronômio capítulo 32, onde nós lemos, lá no versículo 15, a Bíblia diz que Israel, ele vai chamar Israel de, eu vou ler lá de novo e volto aqui. Ele vai chamar Israel e vai dizer assim: engordou-se Israel, e usa Israel com o nome Jesurum, e deu coice contra as minhas bênçãos. Ele está dizendo: Israel prosperou, Israel enriqueceu. E quando Israel enriqueceu e engordou, esqueceu-se de mim, deu coice contra mim. Eu que os guiei, eu que os tirei do Egito, eu que os guardei, eu que providenciei proteção, eu que providenciei saúde para eles, eu que fiz tudo por eles esqueceram de mim. E o que acontece no século nós vivemos hoje de consumismo é isso. Nós queremos ter, aí não temos tempo mais para Deus, não temos tempo para obras de Deus, aí o secularismo nos sufoca, não temos produtividade na casa de Deus, na obra de Deus, aí culpamos a Deus, tu é o culpado. Aí Deus: por que eu sou o culpado? Por que você não tem tempo para mim? Você não sabe mais administrar a sua vida? O cansaço está te consumindo, e o culpado é minha obra, o culpado sou eu. Já sei como resolver esse problema. Vou criar uma crise. Nessa crise, você vai voltar de novo a olhar para mim, você vai voltar de novo a me procurar. Vou criar uma situação. Por que você não tem tempo para mim? Por causa do trabalho. Legal, vou tirar seu trabalho. Você não tem tempo para mim porque tanta coisa, não tem tempo para o Senhor por causa disso, daquilo. Aí diz: Deus diz: essas coisas aí têm roubado o tempo, essas coisas aí que eu te dei, que eram bênção, está se tornando maldição. Por quê? Porque nós não nos contentamos apenas com comer, beber e vestir, queremos mais. E nesse querer mais, a nossa fé começa a enfraquecer. A gente começa a pensar como o mundo, consumismo, ter, possuir, ajuntar, amontoar. Aí vem Deus no capítulo 6 e fala: ei, cuidado, se você ajunta, dá ferrugem, se você ajunta, o ladrão rouba. Cuidado,
com essas coisas. Agora eu tenho certeza que Deus não tem deixado comida para você, deixar faltar comida para você, deixar faltar bebida para você, deixar faltar vestimenta para você, moradia para você, o necessário Deus tem te dado. O problema é que nós não nos contentamos com isso. Não é problema você ser rico, querer ter, possuir, não é problema. O problema é quando essas coisas te tiram do centro da vontade de Deus, e Deus para te trazer de volta, tem que criar uma crise na sua vida, para você lembrar-se dele. Olha o que a Bíblia diz em Timóteo, querido. Timóteo, livro lá de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, diz assim, verso de número 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. É Paulo falando para seu filho na fé, e é verdade que nada vamos levar dele. Se você tem o sustento com que se cobrir, esteja com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências. É muita negociazinha, sabe? Brasileirinho, jeitinho para ficar rico. E é nessa cobiça que muitos homens de Deus, vai à ruína. Olha o verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e é nessa cobiça. Eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter esse carro, o outro carro, o carro do ano, o popular, essa roupa, essa veste, eu quero isso, eu quero isso. Nessa cobiça, muitos desviam da fé, eram crentes, mas desviaram-se da fé, porque fé é crer na provisão do Deus do deserto. Fé é crer na palavra de Deus. Ele vai mandar cordonize amanhã de tarde, amanhã eu posso acordar, vai ter o pão. Aleluia! Fé é isso, é crer na providência de Deus. Lembro-me do House, liga para mim e fala, pastor, estou aqui, me chamaram. Já entrou uns 3 colegas meus aqui na sala, e os que entraram foram dados baixa na carteira e mandados embora. E eu estou aqui, pastor, só Deus sabe como é que eu estou preocupado, estou na agonia, pastor. Eu virei para ele e falei assim, você está sofrendo antes do tempo, filho. Acredita no seu Deus, cara. Pastor, mas eu vou ser mandado embora. Eu falei, como você sabe que você vai ser mandado embora? Ele te mandou embora? Não, mas as pessoas que entraram já foram mandadas embora. O que eu disse, Alcio? Aquieta, cara, calma. Passou um tempo, ele liga para mim, lágrima, pastor, eu estou tão envergonhado diante de Deus. Eu falei, o que foi, rapaz? Pastor, eu entrei na sala, o cara perguntou o que eu fui fazer lá. Eu disse que ligaram para mim, mandaram eu vir aqui, eu vim. E ele revirou o papel e disse, mas não tem seu nome aqui, confere comigo. E eu conferi com ele, não tinha meu nome. O cara disse, cara, vai embora, vai para casa. E ele foi para casa. Nós sofremos antes do tempo, querido, porque muitas vezes não confiamos no Deus que nós servimos. E Deus vai fazendo assim, Deus vai criando crise para aumentar a sua fé. Deus vai criando circunstância para que você possa acreditar nele, para que você possa ver o livramento. Ele tirar o caminho do mar para poder abrir o mar. Você diz, meu Deus. Ele deixa faltar água para providenciar água. Ele deixa faltar o pão para amanhã de manhã você acreditar que vai ter o pão. É isso que Jesus vai dizer. Eu vou voltar aqui de novo, mas é isso que Jesus vai dizer na conclusão dessa passagem para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ele vai concluir dizendo assim para mim e para você: não andeis, pois, inquieto, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Ó, o verso 32, porque todas essas coisas as pessoas que não conhecem a Deus procuram.
É de certo que vosso Pai Celestial bem sabe que você precisa dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não vai ser dado, diz acrescentado. Você já tem, você apenas não está contente com o que tem. Mas aprenda a contentar-se com o que Deus já te deu, que Ele vai acrescentar mais hoje, acrescentar mais amanhã, acrescentar mais. Amanhã você vai ser rico, vai ser próspero. Sabe para qual é o objetivo? Você ser rico e próspero? A Bíblia diz em 1 Timóteo, onde nós lemos, vamos voltar lá, diz assim, verso 17, capítulo 6, 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas. Você tem hoje, amanhã você não tem. Você pode ser roubado. Você pode gastar com o que você tem hoje com a enfermidade amanhã, com o problema do carro amanhã. Você não sabe. Mas coloca em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que faça bem, que enriqueça, que reparta, e que procura ver quem está necessitando de ajuda. Para que Deus quer te enriquecer? Para que Deus quer te dar dinheiro? Para você ajudar quem precisa. Não é para sobressair sobre quem não tem, não é para ter um status. Vivemos um tempo hoje de status, não, como é que chama? De ostentação. O cara coloca um cordão de bijuteria no pescoço e ostenta que o cara é o tal. Não tem nada. Faz um clipe, tá tudo bam, mas não tem nada. É ostentação, é engano. E as pessoas querem ficar ricas, mas querem ficar ricas de uma forma que Deus vem em segundo lugar. E se você coloca Deus em segundo lugar, esteja preparado para as crises, porque se Ele não abre mão de você, Ele vai provocar crise para te levar à maturidade, que existe um Deus acima de Mamon. Aleluia. Por isso, nessa noite, querido, volte comigo, por favor, para Deuteronômio. Para Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, para a gente finalizar. Quero ler novamente com você o verso de número 11, o verso 11. O verso 11 diz assim: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os sobre as suas asas. Deixa eu contar isso aqui para você poder finalizar aqui. Tem muito para falar para você. Que Deus quer falar para você o seguinte: busque Ele em primeiro lugar. Não esqueça da onde Ele te tirou. Não esqueça das experiências que Ele tem te dado de deserto. Pare de buscar essas coisas e colocar Ele em segundo lugar. Isso está atrapalhando o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento, o seu crescer. Isso está atrapalhando você. Porque quem vai te dar é Ele. E Ele vai dando assim, acrescentando a cada dia. E cada dia tem o seu nome. Mas todos os dias nosso Deus é Senhor. Por isso nessa noite, escute o que eu vou falar até agora para você. Talvez você já conhece isso, mas deixa eu contar para quem não conhece. Sabe como a águia faz o ninho dela? Essa passagem que nós lemos, deixa eu explicar o que nós lemos aqui, vou te explicar. Como a águia que faz o seu ninho e coloca os seus filhos nas asas. Deixa eu explicar isso para você. Sabe o que a águia faz? Ela começa a fazer o ninho dela. Ela vai lá e pega espinhos e coloca. Ela vai lá e pega gravetos e coloca. E ela começa a fazer o ninho dela. Aí ela coloca por debaixo o espinho e por cima ela coloca gravetos. Aí daqui a pouquinho ela choca os seus ovos. Aí sai aquele monte, não é mais pintaminho, tá bom?
aquele monte de águiazinhas. Aí sai aqueles bichinhos feios, mas ela está lá. Daqui a pouquinho, cadê a mãe? Cadê a mamãe? Vou procurar comida. Cadê a mãe? Cadê a mamãe? Não, está vindo aí, ela está de olho. Se chegar alguma águia aqui perto querendo pegar a gente, algumas cobras, mamãe está de olho. Mamãe está protegendo. Mamãe está entrando com providência. Mamãe. Aí vem Deus e fala: como a águia cuida dos seus filhos, eu cuidei de vocês, Israel. Eu providenciei tudo. Mas agora vocês estão me trocando por outros deuses que não são Deus. A gente está trocando Jesus por Mamon, que não é Deus também. Aí ela faz. Daqui a pouquinho os bichos começam a crescer, elas têm penagem, elas ficam peluja, elas ficam bonitinhas e tal. E vão crescendo. Daqui a pouquinho estão grandinhos, asinha grandinha, e estão lá no ninho. Porque ela faz o ninho lá em cima da rocha, bem alto, muito alto. Aí eles pegam e saem do ninho um pouquinho, dão uma olhada lá embaixo, ó. Oi? E o tempo vai passando, eles comendo, bebendo, proteção de mamãe, ó, tranquilo. Aí mamãe olha para eles e fala: está na hora de você crescer, meus filhos. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você ter experiência. Vamos lá, voltinha, vem. Ela vai abrir a asa assim. Sobe aqui na asinha da mamãe, vem. Sobe aqui. Aí eles começam a querer subir. Aí eles começam a imaginar o quê? Se eu subir na asinha de mamãe, eu já via cavalo de pau que mamãe dá por aí. Você caiu lá. Aí a mãe vai colocar a asa e sobe, filhinho. Eu quero te levar a essa altura. Sobe, filhinho. Eu quero que você veja esse mundo de outro ângulo. Sobe, filhinho. Eu vou te levar acima das nuvens. Sobe, filhinho. Vamos crescer, vamos. Vamos sair desse ninho. Vamos sair desse confortozinho. Vamos, filho, vamos. Não, mamãe, não vou não. Vamos, filho. Não, mamãe, não vou não. E ele não quer ir, mas mesmo assim a mãe continua sustentando, guardando, protegendo, mas olhando para ele, vendo o potencial dele de ir além. Mas chega um dia que a mãe provoca uma crise. A mãe cria uma situação. A mãe vai lá e começa a tirar aqueles gravetos. E o que fica? Os espinhos. E quando eles começam a pisar nos espinhos, eles começam a dizer: ai, está doendo, mamãe. Está doendo, mamãe. Você não me ama não, mamãe? Por que você está deixando passar por isso? Por que você está deixando todo esse sofrimento na minha vida? O Senhor não me ama? O Senhor me esqueceu? O Senhor não está vendo o que eu fiquei passando? Aí, como se Deus falasse: sobe nada, meu filho. Sobe. Quando os espinhos começam a apertar, ele sobe em cima da asinha da mamãe. Mamãe começa a alçar bolo. Ela vai baixinho. Ele vai contemplando os passos. Ele vai vendo comida diferente. Aí daqui a pouquinho parece que vai escorregar e a mamãe está lá. E a mãe só vai subindo. Quando ele percebe, está acima das nuvens, não está vendo mais nada lá embaixo. Sabe o que a mamãe faz? Mamãe baixa as asas assim, e o filhotinho, ó. E quando ele começa a cair, ele começa a piar, a chamar pela mãe, a dizer: mãe, me ajuda, mãe, me socorre, mãe, não me deixe, venha ao meu encontro, me tira dessa crise. E a mãe lá de cima, olhando para ele, dizendo: eu acredito que você, com esse sofrimento, com essa crise, com esse momento difícil que você está enfrentando, eu acredito que você vai aprender a bater as suas asas. Eu acredito que você vai crescer. Eu acredito que você vai usar o potencial que você tem.
está espetando, mas ele pensava que lá, mamãe, eu pensei que você ia deixar eu, esse bate para no chão, não, só foi uma crisezinha, só um sustozinho para ver se você cresce. Põe de novo, não, e ela vai fazendo isso até um dia em que ela solta ele e ele consegue entender que ele tem asa para voar, a entender que ele tem possibilidade de manter-se nas alturas, a entender que ele tem característica da sua mãe águia, a entender que ele pode chegar além, que ele pode ir além da nuvem tempestuosa, a entender que ele consegue ir atrás da sua própria comida, a entender que ele consegue caçar por si próprio, mas nunca esquece da sua mãe que ele ensinou. É tempo de nós começarmos a caminhar por nós mesmos. É tempo de nós reconhecermos o nosso potencial. Deus está olhando para mim, qual é os seus pés essa noite? Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: ei filho, vamos sair desse conforto, desse ninho, vamos subir nas minhas asas, vamos para as alturas. A gente fala: Senhor, esse trabalho está tão bom, Senhor, essa igreja está tão bom, não exige muito de mim, mas Senhor, eu tenho buscado, eu tenho orado, está tão bom. Senhor, mas você está bom, mas está bom. Aí Deus fala: até quando você vai reter aquilo que eu tenho colocado na sua vida? Até quando você vai continuar resistindo à voz do meu Espírito e o chamado que eu tenho na sua vida? Até quando? Eu tenho te dado crises, você tem enfrentado dificuldade, eu tenho te livrado, eu tenho te poupado, você nunca sai aprovado. Você continua sempre na mesma coisa. Está na hora de você passar por uma lição maior. Aí vem Deus essa noite e convida a mim e a você, dizendo: ei, vamos sair do conformismo e entrar nas asas do Espírito e dar os voos rasantes. E você vê novos horizontes no mundo espiritual que Deus quer na sua vida. Há tanta coisa no mundo espiritual que Deus quer te dar. Há um chamado lindo que Deus tem na sua vida. Se você ainda está vivo, e se ainda aqui você está, é porque Deus tem te guardado, tem te dado livramento, porque Deus tem algo grande na sua vida. Mas se você não vigiar, você troca o seu Deus, que te chamou, que te trouxe, que tem te guardado, por deuses, por coisinhas deste mundo. E é isso que nessa noite Deus está convidando a mim e a você. É momento de crescer. Ou você cresce de acordo com Deus te chama, ou ele vai criando crises. O gabinete vai encher, não tem problema, vai encher. Crise no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida financeira, isso vai acontecer. A pessoa não luta mais pela sua vida, pelo seu casamento, a pessoa abre mão. Aí aquela pessoa que está lá em cima já começa a esmorecer também. Aí vem Deus e fala: não entra porque agora eu vou produzir crises. Vai vir para o seu gabinete, mas eu vou produzir, porque essa pessoa precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa caminhar com os seus próprios pés, ela precisa ter maturidade espiritual, ela precisa entender que eu sou Deus, e lá não vai ter pastor, lá não vai ter mamãe, lá não vai ter ninguém, vai ser eu e ela. Ela precisa me conhecer. Então nessa crise, ele e ela vai entender que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Por isso eu quero orar pela sua vida aí mesmo, onde você está. Ele vai cantar um louvor e você ora a Deus. Pergunta a Deus aí se essa crise está enfrentando aí. É para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Deus está te convidando aí a ler. Ainda que pessoas ao seu redor está se conformar. Ajuda aí, tá o quê? Se conformado, né? Com isso
compromisso com Deus. Deixa ela para lá. Vai além em nome de Jesus. Vai além, seu chamado é além. É além. E Deus tem trazido pessoas para esse lugar que vai além. Deus tem trazido pessoas com potencial tremendo que vai além. Talvez ela não perdeu, não caiu a ficha, mas nós temos orado, temos jejuado. Você vai ver o que Deus vai fazer neste lugar. Vai sair pessoas desse lugar aqui, querido, que tem experiência com Deus. Pessoas que vão passar pelos desertos, mas vai crer no Deus que é providência, no Deus que é proteção, no Deus que instrui, que guia, que orienta. Eu sei estar abatido, eu sei padecer necessidade, eu sei passar por angústia, eu sei passar por sofrimento, eu sei passar por todas essas coisas, porque em todas essas coisas eu tenho sido instruído pelo Senhor, eu amadureci, eu saí aprovado. Para de repetição, querido, sai aprovado, para de murmurar. Você não tem o que comer, você não tem o que beber, você não tem o que pagar, para com isso. Deus vai suprir as suas necessidades. Eu quero abençoar, Senhor, os teus filhos, as tuas águas, Senhor. Bater as tuas águas sozinho, Senhor. Que essa asa, que essa pessoa aprenda a buscar o seu avivamento, a buscar a sua consagração, a buscar, Senhor, o seu oração, em jejum, em nome de Jesus.